Boa noite, senhor presidente, vereadora Flávia, nobres pares, público presente. Sejam sempre bem-vindos. Então, quero começar já reafirmando meu apoio, Donizete. A luta chama luta, porque se fosse fácil, chamava festa, né? Vamos fazer a festa do ano, mas ainda não chegamos nesse nível. Então, é a luta porque a gente precisa reivindicar alguns direitos. Então, aqui o meu apoio. Quero só destacar, me preocupa essa questão da falta do diálogo, né? Não tem muito sentido. Como é que eu vou decidir o que o funcionário público vai fazer sem convidá-lo para, no mínimo, participar na discussão, né? Então, contem com o meu apoio aí. O Valdir, acho que falou bem o que eu penso também. Do Silvio, quero reforçar o convite, né, Silvio? 9ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Destacar aqui o encontro da quarta-feira, às 14 horas, no SIC Eduardo von Zuben. E conforme as datas forem chegando, a gente vai convidando novamente, né? Eu tenho a esperança de que os conselhos, as conferências, as associações, elas possam ser mais ouvidas, né, menos politizadas e politicamente utilizadas democraticamente. Eu acho que é um caminho importante, não é? A participação precisa ser de todos e precisa ser ouvido, não é? Eu conheço algumas pessoas, não é, que eles até ajudar o Eric. Tem que ajudar, né? Porque se não for a pose, fica feia, né? Com as pessoas que participam de conselhos, ou até tentam participar de conselhos, de associações, e aí se manifestam da seguinte maneira, falam assim, poxa vida, mas a gente vai lá sempre os mesmos assuntos, então é uma grande oportunidade aí, conte com o meu apoio. Essa semana eu fiz um trabalho ali na parte da capela, e cada 10 pessoas, 8, 9... pedindo ajuda na policlínica, especificamente, até vou passar para o Flávio, ele está de férias, né, tem um exemplo lá de uma porta que ela não fica fechada de maneira nenhuma, então é um constrangimento até para a pessoa sendo atendida ali, daí ele me mandou a foto, vou encaminhar para a Secretaria de Saúde, né, a porta fechada com fita crepe, não é possível a gente não pensar a qualidade do atendimento como qualidade também. Eu ouço algumas pessoas falar assim, mas não tem dinheiro, tudo é gestão. Precisa melhorar a gestão. E aí eu estendo o convite para que a gente melhore também a gestão e as condições, né, os postos de saúde, a UPA. Então, fiz questão de falar aqui, porque já é uma situação tão difícil procurar o atendimento médico, né? Normalmente, a procura do atendimento médico, porque você já não está numa boa situação. Então, quanto mais você ficar incomodado ali, né? Então, esse é o destaque da semana. E aproveitando a questão da saúde, eu acho que é até uma obrigação a gente citar na questão do coronavírus, né? Não como modelo de pânico, mas pedindo ajuda para a própria Secretaria de Saúde. Eu estou acompanhando e fazendo justiça, né? Parabéns pela transparência da Secretaria de Saúde. É importante essa transparência, esse comunicado rápido, porque todos nós estamos acompanhando, né? Eu gosto muito de um filósofo que ele diz que a gente tem que parar de falar fake news e falar a verdade. São as mentiras que estão sendo colocadas na rede. Isso é uma mentira. O fake news dá até um nome bonito, vira até uma piada, mas as mentiras que provocam mais problema. Então, a minha sugestão é que eu acredito que já tem até uma equipe para isso pronta, mas de repente montar mais equipes e que visitar as escolas, visitar o próprio poder público, não é? A prevenção, ela por histórico, né, faz com que a gente não gaste daqui a pouco, pensando só na questão financeira, sem falar na questão principal da saúde pública, não é? Então, eu vou encaminhar também uma sugestão para que pequenos grupos ali com as psicólogas, elas possam, né, frequentar, visitar, de repente a própria Câmara também, a gente abrir um espaço aqui, para que a gente escute um psicólogo falando do quanto que o problema do pânico ele pode tirar a concentração das pessoas, não é? Então, essa é o que eu queria destacar na semana. Pensando na questão do plano diretor, deixa eu aproveitar e falar mais uma questão aqui, que me perguntaram essa semana do boletim. Então, o boletim 497, um dos temas ali foram as gratificações, da função gratificada dos especialistas da educação. Então, eu fiz questão de pesquisar. Então, o anexo 7, a tabela 7 do anexo 3, ele tinha lá um resumo, que eram 15 gestores de creche, 15 coordenadoras,
16 vice-diretores, 35 coordenadores pedagógicos, num total de 106 funções gratificadas que a gente aprovou aqui, um assunto importantíssimo nessa casa. Então, eles me perguntaram, porque também a gente tem que, precisa ser justo. No boletim foram colocadas, né, eu fiz a conta aqui, exatamente 98 funções, né, gratificadas. Então, amanhã eu vou entrar em contato com a secretaria para a gente entender. Essas funções gratificadas, elas foram, de fato, novas funções ou são as funções que tinha sido combinado na tabela 7? Então, eu acho que é importante a gente pegar o exemplo aí da Secretaria de Saúde. De repente, a Secretaria de Educação podia ser mais transparente, não é? Numa situação dessa, colocar mais detalhes, tá bom? No estudo que eu fiz, especificamente da água, eu fui lá pegar o Plano Municipal de Saneamento Básico, e ele começa em 2012. Mas no dia 9 de junho de 2017, é que de fato ele contrata, né, a Sanebave contrata uma empresa para poder cuidar melhor da água, né? E eu acho que essa leitura, essa prática de trazer o especialista, ela traz benefício para a cidade. Exemplo, qual que é o objetivo do Plano Municipal de Saneamento Básico? Diagnosticar os problemas existentes e previstos no horizonte do projeto até 2038, do ponto de vista técnico, econômico e ambiental. Formular as linhas de ações estruturantes referentes ao abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana, além dos manejos dos resíduos sólidos, para que a gente coloque isso como prioridade. O que eu penso, né, nessa questão? A gente tem uma teoria muito forte. O plano municipal, se não me falha a memória, ele tem 732 páginas. Né? Então, é uma teoria muito forte, porque aqui é um exemplo de que os funcionários ali, concursados, os técnicos, trabalharam bastante nessa situação. E aí o que eu trouxe para a gente refletir, como de fato a resposta às vezes está na nossa frente, né? Está na nossa cara e a gente, por vícios, aqui não é uma crítica às pessoas, mas é uma crítica ao modelo de trabalho. Né? O que eu mais enfrento e o que eu acredito que a gente possa trazer de benefício para a cidade é escapar dessa armadilha de fazer um ótimo planejamento e não colocar nada em ação prática. É quase que um pecado, vamos chamar assim. A gente planeja e não faz ação prática. Então aqui, né, dentro, e volto a falar, um ótimo plano, e a resposta está no próprio plano. Eu peguei aqui uma figura. Figura 9, lá na página 55, ela explica o seguinte, ó, numa pesquisa que foi feita, avaliação do número de pessoas que relataram períodos de interferência no abastecimento de água. Então, aqui, olha que informação importante. Lá em 2017, eu vou ser justo, pegar a data, não primeira, mas a data que foi assinado o contrato ali. Então, em 2017, já se sabia que 59% das residências não faltava água. Informação importantíssima. 30% faltava água, 11% não sabia dizer. E aqui ele tem observação lá, não sabia dizer porque a pessoa trabalha, ou vem só no final de semana, ou aluga a casa, etc. Qual que é o resumo que a gente tem dessa informação? Então, lembra bem, ó, 41% poderia faltar água. A partir dessa análise, a gente consegue enxergar que 23% das residências têm de 4 a 5 habitantes. Se a gente dividir aí 75 mil por 5, dá 15 mil residências. 40%, a gente pode calcular aí 6 mil residências com possibilidade de faltar água, hein? Se a gente traduzir para pessoas, 4 vezes 7, em torno de 30 mil pessoas sem água. E ele completa. Cerca de 16% dos questionados apontaram já terem observado algum tipo de vazamento. Então, uma outra informação. Além de faltar água, a gente já tinha também informação que tinha vazamento. E a gente sabe da história, né? O encanamento mais antigo, etc, etc. O que eu trago para a gente concluir? 93% relataram a qualidade da água, muito boa qualidade. Então, é um ponto que a gente não tem que se preocupar estatisticamente, não é? Manter a qualidade, mas deixar de perder água. E aí vem a questão. O plano se aproxima, e no que eu já li do plano, vai ser a questão principal, no meu modo de entender. Se a gente já enxergava em 2017 uma deficiência de falta de água de 30% oficial, mais 11% ali na dúvida, o que a gente... As perguntas que não tem como escapar delas. O que foi feito para corrigir esses 40%? Como está a situação hoje? E o que vai ser pensado para pensar em aprovar novos loteamentos? Eu sou totalmente favorável a pensar no crescimento sustentável da cidade, desde que
você não tem a falta de água. Então, se a gente tem hoje, e aqui quem duvida, eu falei com a Celebave no sábado, só ir dar um pulo na Rua Madrid, constantemente, a falta de água lá no alto está faltando. Então, eu acho que eu vou estudar mais, óbvio, e por essa noite é só.